Salve a todas, salve a todos. 16 de agosto de 2022, estamos dando prosseguimento às nossas conversas sobre o tal do background. E hoje eu vou trazer alguns elementos um pouco e um tanto quanto controversos, mas é para a gente mesmo trabalhando, adentrando essas especificidades do olhar. Vocês devem estar vendo aí, da semana passada, eu trabalhei um pouco com a ideia do perspectivismo, e Liliane, grande Lili, esteve aqui nas regiões geladas de Chapecó e fomos a uma cidade chamada Ametista do Sul. E Ametista do Sul é uma das cidades líder em exportação de ametista. Então, cristais lindos e maravilhosos. E alguns cristais que vi, observei, nossa, além de todas as informações inseridas, embutidas, tinham ali entendimentos, percepções, que é o que nós vamos tentar dialogar agora. E é um diálogo um tanto quanto controverso, controvertido, justamente por isso. Vou dar saltos carpados para tentarmos construirmos juntos um pouco dessas visões. A natureza tem formas, como as nuvens no céu, diria o poeta. Mas quem atribui essas formas somos nós. E, por vezes, vemos essas formas sinais, sentidos, significados, explicações. Mas quem está atribuindo grande parte de tudo isso somos nós. Então, essa é a primeira matriz de entendimento que nós temos que ir produzindo. Vou mostrar algumas pedras, e o que vamos ver nas pedras não é as pedras em si mesmas. Digamos assim, eu estou a chamando ainda de pedras. Quase essa concepção inanimada do reino mineral. Pedras. E nós personificando e atribuindo formas que estão lá, mas os sentidos e os significados seriam nossos. Primeiro plano de entendimento, para deixar isso claro. A partir desta clareza, queremos aprofundar, e um aprofundamento que nos leva para reinos muito controversos, muito delirantes, quase, se não idênticos a esquizotéricos. Contudo, entretanto, todavia, assim eu farei, tentando dialogar com essa prudência, essa cautela de especificarmos e percebermos, uma coisa é esse nosso reino humano, outra coisa é a percepção que os normais, as pessoas saudáveis, em sã consciência, aterrizadas, aterradas, têm dos outros reinos. E aqui, eu, enquanto perspectiva controversa, estou fazendo um diálogo, tentando estabelecer que esse reino mineral também tem voz. Esse reino mineral também diz. Se esse reino mineral se diz nos mesmos moldes que os humanos, acredito que não. Contudo, entretanto, todavia, vamos estabelecer noções e entendimentos nos quais isso se intercruza. E esses entrecruzamentos é o que eu vou chamar vocês para ficarem observando aqui junto comigo. Mas eu não vou ficar fazendo o que a gente chama de agendamentos.
Olha isso aqui, vocês estão vendo, não quero induzir o olhar, mas gostaria que olhassem e percebessem as formas. E como, se puderem, adentrar essas formas e dialogar, não mais na perspectiva de que aquilo é algo inanimado, mas que aquilo também é constituído de consciência. E aqui temos um dilema filosófico, metafísico, biológico. Consciência é vida. E isso é uma das discussões que não trazemos para o campo do mineral, mas a gente usa nos campos das inteligências artificiais. E quando falo de cristais e inteligências artificiais, tem um refinamento muito perto, muito próximo. A sílica, as construções, as elaborações são muito. Tem o mesmo grau de refinamento. Então, se uma inteligência artificial dialoga comigo, eu posso acreditar a ela ser possuída de vida. Posso chamar esse diálogo que essa inteligência artificial tem como sendo consciência, igual à minha, a minha que eu digo enquanto ser humano. São questões cosmoéticas que algumas pessoas estão trazendo enquanto marcações filosóficas, bioéticas, biológicas, computacionais interessantes. Entraremos em determinado momento nessas discussões mesmo. Quando eu digo entraremos, não hoje, não aqui, não eu, mas e nós enquanto sociedade, e alguns já estão aí beliscando e trabalhando isso. Por que que eu insisto ou estou trazendo essa marcação? Você estava falando de cristal, agora está falando de inteligência artificial. É porque quando você está diante de um cristal, uma pedra, para alguns só uma pedra, isso daqui a gente, quando adentra ou estabelece diálogos, nos fornece e nos proporciona conexões inúmeras, variadas. É um ser. É um ser. E um ser que tem informações, mais do que informações, tem conhecimento. Mais do que conhecimento, tem memória. Mais do que informações, conhecimento e memória decodificam, desaceleram, desestabilizam, reequilibram outros reinos, outros planos e outros universos. Isso aqui possibilita passagens, diálogos com outros seres de outros quadrantes. No seu princípio mais básico, químico, elementar, e nas suas elaborações mais perfeitas, transcendentes e transcendentais, metafísicas. E tudo isso nós vamos tentar dialogar a partir de algumas imagens. Ninguém fotografou 1 bilhão delas, eu falava, não, essa, tire dessa aí, porque eu ia passando e ia vendo. Mas aqui, como a gente está falando do background, ia vendo o quê? O que a gente está vendo? E todo mundo está vendo mesmo? Não sei. Esse não sei é a questão que nós estamos aqui estabelecendo ou querendo conversar. Então, a primeira, isso aqui é só o título, né? Deixa eu ir lá na primeira. Sei que vocês vão ver aí, que vocês vão perceber aí, se é que perceberão alguma coisa, se é que verão alguma coisa. Né? Mas esse é um geodo, os caras explicam como faz a retirada desse geodo, acho que não falei o nome errado, e a partir daí
ou quebra ou retira inteiro, mas quando eles conseguem retirar da rocha no seu formato original, nossa, a gente vê muitas coisas. A gente tem acessos a muitas coisas. Então, esse daí é um básico, um quase elementar, talvez não indique muitas coisas, nem fale, nem aponte para tantas. Vou para uma outra. Aqui, aqui tem o processo da iluminação, né? A iluminação interna amplifica algumas, algumas representações, mas vejam, mesma coisa que a gente estava falando das figuras gestálticas, os contrastes aí do claro e do escuro, o plano e o fundo, né? E tem um cristal dentro do outro, tem um quartzo ali, em formação com esse mesmo processo dessa ametista. Essas fusões de perto, tete a tete, tem o vidro, obviamente que tem o vidro, não impossibilita a transferência de percepções, de entendimentos, mas enquanto fotografia, essas ainda a gente adentra menos, mas já dá para ir trazendo alguns elementos, ou já dá para ir percebendo algumas coisas. Vejam os contornos aí, vejam a interioridade aí, e, e, e aqui é o início de uma provocação, o que a gente vê quando olha. Essa me chamou muita atenção, porque é uma cidade. Olha aí eu falando, olha as coisas que a gente diz. É uma cidade. Você está vendo uma pedra e fala assim, é uma cidade. Meu Deus, que absurdo. Mas tem alguns lugares que vamos em desdobramento que são essas mesmas construções. É como se a gente estivesse aqui diante de um holograma, diante de uma miniatura, uma cidade em miniatura. E pudesse, mais próximo e mais perto, visualizar os seus habitantes, os seus edifícios, as suas construções, as suas paisagens, a ressonância dos seus afetos. Estamos caminhando para dentro dos espaços da loucura. Mas, mais, mais, juro para vocês de pé junto, altamente factível e com pessoas, gente, que dialogam com isso em profundidade. O que a gente vê quando olha, vendo mais uma vez. Aqui é uma amplificação da imagem. Eu sou um excelente fotógrafo, vocês já perceberam, já viram. E elas vão aí conversando conosco. Juro para vocês que essas drusas aí, parecendo aquele castelo eu ia chamar de Spider-Man, do Super-Homem, de gelo, de cristais, é próximo daquilo, sabe? Não, não é a construção em si, mas essas pedras aqui, elas têm aquela semelhança que a gente vê. Esse é um filme de super-homem antigo, a geração de vocês talvez não tenha visto. Vocês viram os super-homens mais modernos, mas tem um super-homem que ele, também fazendo uso de um cristal, acessa as informações atemporais e memoriais que seu pai Jor-El deixou para ele. E, óbvio que ali eu estou falando de uma construção, uma narração, uma narrativa ficcional, e claramente parte dessas ficções dialogam com os nossos mundos internos, mas tem elementos constitutivos, tanto dentro desse nosso mundo onírico, dentro desse nosso mundo interno, quanto
de outros espaços difíceis de dar nome, mas que igualmente existem. Nossa, que coisa complicada, né? Vou tentar simplificar de uma maneira que a gente faz mais tranquilo. Se eu digo que há paisagens internas em nós que são coletivas, as pessoas olham e falam assim: nossa, gente, isso é loucura, esse cara é doido, vamos internar. Se eu falo para a pessoa, vai no site www.com.br, isso fica completamente equilibrado, aprazível, tranquilo, normal, é assim mesmo. Mas nós estamos falando enquanto sílica, enquanto química, enquanto ajustes da mesma frequência, da mesma ressonância. Nós não percebemos muito disso ainda, mas toda essa abertura que fomos tendo e cada vez maior para esses espaços virtuais tem essa ressonância com as descobertas dessas jazidas de cristais. É muito parelho, é muito correlato. E esses mundos desses universos minerais que ficam aí debaixo da terra, meio que escondidos, e aos poucos vão sendo trazidos à consciência, vão marcando novos avanços tecnológicos, éticos, morais, epistemológicos, ou seja, do nível do conhecimento. Nós vamos conhecendo muito mais coisas. Coisas que estavam aqui sobre os nossos pés, caminhávamos, pisávamos e não olhávamos, e que agora começam a se descortinar. Aqui é uma visão mais panorâmica, e dá para ver aqui, a gente podia parar e entrar nessas viagens ainda mais malucas, porque a gente fica falando das telas e dos espelhamentos, e se você para observar com um pouco mais de atenção, tem imagens aí. Essas imagens aqui, capturadas, obtidas, elas estão no que nós vamos denominar do plano da materialidade e da fisicalidade desse nossa dimensão. Por vezes, algumas telas nos proporcionam capturar imagens similares a essas de outras dimensões. E nós ainda temos muito problemas e constrangimentos em falarmos disso, em conversarmos sobre isso. Falarmos não, tem muita gente falando, mas algumas pessoas falam disso de uma maneira que eu gosto pouco. Por que que eu gosto pouco? É que eu gosto das explicações, ou das tentativas de explicações. Quando eu estou falando de explicação, eu não quero uma explicação científica, mas eu não quero que as pessoas tragam isso e nos joguem goela abaixo, e tampouco que precisa de um detalhamento científico, normativo, com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nos explicando tudo aqui. Não, não precisa de tanto. Mas algo que se transforme em uma possibilidade linguística da gente comentar um com o outro. O que você está vendo? Como é que você está olhando para isso? E o que, que você está achando desse discurso que está sendo construído? Ah, eu não acredito nisso não, velho. Você vai me desculpar, isso é viagem demais, isso é muito louco. Por que, que você acha muito louco se você usa internet, videocassete, você usa essas coisas todas? Onde que você acha que isso é doideira e é loucura? Aí a pessoa vai e te fala, se a gente dialoga. Enfim, a construção linguística desses espaços, desses movimentos. Vou seguir aqui. Aqui tem imagem, gente. Capturá-las é dialogar um pouco com isso. E quando nós estamos adentrando nessa questão das holografias, que os cristais armazenam e nos proporcionam, com os mais diferentes usos, é um pouco disso. Essa imagem não foi proposital,
mas elas ficaram legal assim para a gente trabalhar, porque tinha um espelho e refletiu. Aí tem ali, tem dois seres manifestos ali, uma só a carinha e o outro quase que de corpo inteiro, né? Nos vendo e, obviamente, sendo vistos. Esse processo do ver e ser visto, é bacana. Aqui eu vou chamar de nada demais, coisa simples. Essas maravilhas encantadoras da natureza, né? Uma formação dentro da formação. As naturezas aparentemente distintas, inseridas e incorporadas uma na outra. Coisa linda da gente ver como há esse entrelaçamento de espécies. A gente não pode chamar os minerais de espécies. Doido, né? De esses entrelaçamentos aí de. E aí, ó, quando a gente pega um eixo central, estou chamando isso aqui, espero que dê para ver, não vai dar para vocês verem, mas da pontinha descendo até aqui, como sendo um eixo central, mais direto, meu Deus, temos coisas aí, temos estruturas aí, temos seres aí. E se você, como eu, que enxerga com a mão, toca, ah, aí você vê um monte de coisa. Esse é um conhecimento, é uma tradição que existe, rompendo o tempo, é atemporal, né? Isso está posto aí desde sempre. A busca pelo conhecimento e o conhecimento que se entrega, que se revela, que se mostra, que se dá. Pronto, aqui eu já estou. Eu não vou chamar de sofisticando, mas eu vou dizer, eu acredito que deixando mais explícito muitas coisas. Aquela interação da mistura dos seres, ou das formações híbridas que vão. Cristal híbrido? Tem, né? Mas essas naturezas distintas, né? Um mais uma ametista e o outro um quartzo branco, né? E o povo lá, a moça me contando que às vezes eles acham geodos de quartzo branco e eles pegam e fazem um processo de escurecimento. Gente, eu imaginei lá não tinha nenhuma dessas peças, mas é, é quase um conselho de anciãos, é quase uma reunião de sanates kumaras, seres com um nível de sabedoria e impecabilidade altamente transcendente. E nós, nessa nossa cegueira, parece, vocês estão muito feios, vocês parecem esse cabelo branco que vocês têm muito velho, vamos dar uma remoçada em vocês aí, vamos tornar todo mundo violeta. Nada contra os violetas não, tá? Mas é outra pegada, cada qual no seu quadrado. Essas aqui eu já comecei a trabalhar, diz por si só, porque de frente, gente, quase um coito, é quase uma penetração, é linda, é linda. Aí isso eu não devia ter falado, né? Agora já foi. Quando você vê assim, essa primeira aqui, né? A primeira à esquerda e depois bate de frente, só vê ela sendo transpassada. E em seguida, quando se pega de lado, vê essa cumplicidade, essa abertura. Aí você para e fala assim, gente, onde que ele está vendo cumplicidade e abertura numa pedra? Pelo amor de Deus, aonde que está isso? Jesus, chama, chama.
chama, dá remédio para esse moço, mas tem, tem. Como é que eu posso afirmar que tem, né? Não posso afirmar absolutamente nada. Por isso é o convite. Tenta olhar, tenta ver, para. Não, você pirou, foi sozinho mesmo, não tem nada disso. Ou pelo contrário, uau, eu não sabia que o reino mineral também tinha essas manifestações. Pois é, tem. E dialoga conosco, conversa conosco, nos espera e nos prepara para que a gente consiga se abrir para dialogar com essa imensidão do universo. Nós não falamos nem conosco, muito menos com os outros. Essas aqui já começam a ser um pouco mais explícitas naquele formato que a gente está aí meio que chamando de forma da lua, desculpa, das nuvens, né? Tem ali um formato das nuvens e aí eu afirmo que tem tal imagem, que tem tal coisa. Aqui é algo parecido. Essa eu vi e falei assim, nossa, gente, uau. Espero que se faça visível e perceptível, em todos os sentidos, esse perceptível. A troco agora para uma amplitude, tirando o, o chapéu, agora sim, aquela parte ainda do geodo, mais, mais, mais focada. Eu achei essa muito humana, muito humana. Essa outra, Essa outra eu parei, vi de novo, falei, se essa foto eu tenho que bater, e essa aqui eu devia ter falado só dessa, porque essa foi, não, aí tem, pô. Aí, essa fala com a gente. Essa, se você toca ou se você para, qualquer lugar, qualquer momento, o cara conversa com você ali, ele tá gritando ali dentro. E essa sensação do aprisionamento nesse formato é terrível. Olha para você ver, né? Agora eu resolvi falar do aprisionamento nesse formato terrível. Mas tem um ser ali. Como é que eu afirmo isso, né, gente? Eu fico falando as afirmações, não levo as afirmações a sério, tento observar cada um ao seu jeito e encher a gente de pergunta ou fazer os comentários aí, poucos fazem, mas enfim, dá uma observada se é isso mesmo. Daqui, dessa minha perspectiva, muito nítido, muito nítido. Dentro dessas nitidez, ou dessa nitidez, aí, né, eu acho que essa é também muito autoexplicativa, diz por si mesma. E, e me fala por si, né? Essa representação das asas e os mais diversos segmentos, né, que representações, simbolismo que que as asas proporcionam, que as asas desenvolvem, que as asas nos provocam, né? Belo, belo. E são reais. E eu estou aqui, quando a vi, falei, né? Porque nessa eu entrei pouco. Fiquei lembrando de outros seres, outras pessoas, mas entrei pouco nessa.
o tamanho do ser. Poxa vida, esse eu parei pouco, quero entrar não. Aqui eu estou caminhando já para o final, essas quatro, e a quarta que eu vou encerrar, é para mim muito significativo. Essa em especial, hoje quando eu salvava, baixava para trazer, eu já vi outra coisa. Não que tenha alterado o que eu vi no primeiro momento, mas ampliou, ampliou. Não, no curso de sexualidade, nós falamos das grutas. Nós falamos desses formatos uterinos, desses formatos do segredo, do mistério, do não dito, do profundo, do altamente transformador e, consequentemente, assustador. O adentrar esse mundo da caverna, o adentrar esse mundo, ou o subterrâneo, o adentrar a gruta, o adentrar a vagina, o sair e ser expelido do útero, toda essa sacralidade que tem no seu componente mais físico, enquanto Gaia, e mais humano, enquanto mulher, provoca, desperta as mais as mais tentadoras, as mais diversas sacralidades e também perversidades. Sai desses encontros, desses diálogos, desses hiatos, desses fragmentos, saem disso. E aqui acho que tem muito, muito desse aspecto caverna, gruta, manto, santidade e diversas outras coisas. Aqui que eu não vou ficar falando porque eu espero que a gente possa trazer enquanto diálogo. E essa aqui, obviamente, que aí eu parei mesmo. Assim, poxa, gente, essa nos desafia a sairmos da nossa concepção altamente egocêntrica, humanoide, né? Só existe antropocêntrica, mas é melhor do que humanoide, nossa visão altamente antropocêntrica de que não existe absolutamente nenhuma outra forma de vida, de consciência, de memória, fora a humana. Aqui, nossa senhora, a gente, a gente se cala. Me lembra muito esses e os outros todos que a gente viu. Me lembra muito a figura do eremita, né? A capa escura e escondendo a sua luminosidade interna. E aqui acho que traz um tanto quanto dessa ilustração. Me remete muito tanto às visões de manto na sua figura feminina, quanto essas de túnicas das ordens iniciáticas, das mais diversas
orientações religiosas. E o tamanho disso, acho que ela deve ter uns 2 metros. Tá aí. Tem uma força, tem uma presença, te puxa para uma reverência. O que? Você reverencia a pedra. Você faz reverência a pedras? Que seres são esses? Da onde vocês vêm? Do que vocês estão falando? Estamos falando dessa tentativa de diálogo com coisas, com seres, com parâmetros que são de outro quilate. E que a gente precisa começar a aprender essas linguagens. E quando eu digo aprender essas outras linguagens, a gente já fala. Quando eu estou utilizando qualquer componente tecnológico, é sobre isso que nós estamos dizendo. Mas enquanto tecnologia, é um discurso altamente factível, altamente tranquilo, todo mundo o concebe como natural. Quando alguns tocam, sentem, adentram, pronto. Aí é coisa de maluco, é coisa de doido. Nós fazemos movimentos mais para fora do que para dentro. Nós constituímos, enquanto bases de explicações de racionalidade, o domínio do mundo externo, até mesmo e principalmente via subjugação, do que uma tentativa de observação interna, por um viés também da observação, mas que não te dá muitos parâmetros de compartilhamento. Mas do que você está falando, meu jovem? Uma que conversa com plantinha, o outro que conversa com pedrinha, o outro que diz que conversa com anjo, o outro que fala que conversa com espírito, o outro que diz que conversa com desencarnado, o outro que diz que conversa com... O que é isso, gente? O que vocês estão falando? Vocês são loucos. Vocês são doidos. A gente, gente mal conversa com outro humano. Tem gente que conversa com gato, outro conversa com cachorro, outro conversa com, com hamster. O que vocês estão falando, gente? Tem aí esses mundos, há essas possibilidades, há esses padrões instaurados que alguns conseguem decodificar com maior clareza e maior leveza, e essa decodificação com maior clareza e maior leveza ainda não é algo aceito. De todo modo, continuamos estabelecendo diálogos, tentando não justificar, mas não tentando justificar e já justificando, beijo do gordo, tornar esse conhecimento cada vez mais inteligível, compreensível para a maioria das pessoas. E o mais importante, além de torná-lo compreensível, é não ridicularizarmos e fazer lobotomia, criar rótulos, usar camisa de força, queimar pessoas que por vezes conseguem esses tipos de acesso. Bem, quetei aqui, nós vamos proseando. Essa daí era uma base concreta. Depois vou falar de uma outra. Vou começar agora a trazer alguns elementos
Já trouxe um pouco nas... Ah, não, trouxe foi na quarta, tá vendo? Tudo embora também. Já começando a trazer algumas coisas referente ao áudio, à escuta, que esse Jesus amado. Mas isso a gente fala depois. Um beijo grande. Fiquem com Deus.